Olá pessoal, aqui é o Igor novamente. Nós estamos retomando o nosso módulo de eletrostática para a nossa segunda aula, que vai ser sobre as grandezas eletrostáticas. Basicamente, gente, são 4 que a gente vai ver, que vai ser a força elétrica, campo elétrico, o potencial e a energia potencial. Os últimos dois têm nome parecido, né? Mas eles são bem diferentes pelo que a gente vai ver. Então vamos pensar no seguinte, a gente está começando aqui falando da força. Tudo bem, força. E algumas coisinhas. Quem aqui já brincou com ímã, gente? Todo mundo, né? O que é que a gente sabe? A força com que eles vão estar se atraindo ou repelindo depende primeiro de qual lado. Segundo, se você pegar um ímã grande e um ímã pequeno, tem uma força grande, não tem? Mas se você pegar dois pequenininhos, a força diminui. Então, uma das coisas que a gente sabe que vai ser importante aqui vai ser o tamanho. E o que é que acontece quando a gente aumenta esse tamanho? A gente aumenta a força. Certo. O que mais que a gente sabe? Se a gente tentar colocar os dois ímãs aqui de boa, eles conseguem se atrair a uma distância dessa, né? Mas se a gente tentar colocar eles através de uma mesa, talvez eles até se atraiam, mas dependendo do tanto, do quão grosso que for a mesa, pode atrapalhar muito, né? Então a gente tem que ver o que acontece com o meio, o tanto que ele ajuda. Então, se o meio ajuda, a força aumenta. A outra coisa que a gente vê é a distância. Quando está bem pertinho, chega às vezes é difícil de segurar, né? Mas quando está longe, é muito tranquilo. Então a gente sabe que ele também mexe com a distância. Mas deixa eu perguntar, gente. Quando você está com o ímã aqui pertinho, por exemplo, ele está aqui, você diminui metade da distância, você simplesmente faz 2 vezes mais força ou fica muito mais difícil? Muito mais, né? Então o que é que acontece? Na força a gente vai saber que ele vai depender dessas 3 coisas. E o que é que vai ser cada uma delas fisicamente falando? Agora que a gente entendeu a lógica, o meio vai ser uma constante, que é a permissividade elétrica, ou seja, o tanto que ele consegue deixar passar o nosso campo. O tamanho vão ser as cargas que nós vamos ter. Quanto maior as cargas, maior a força. E a distância é a distância. Ela não muda. É a distância que a gente vai ter entre as cargas. Então o que é que acontece? Dentro das nossas grandezas, vamos lá. Nós vamos ter a força. E o símbolo da força, gente, é o F. Em que ele vai ser igual ao quê? Ao K vezes as duas cargas, todo mundo dividido pela distância ao quadrado. Deixa eu só colocar todo mundo juntinho aqui. Vezes Qzão, vezes Qzinho, sobre a distância ao quadrado. Gente, como que a gente sabe se a força vai ser de atração ou de repulsão? Dá para ver só pela fórmula? Não dá. A gente tem que ver se as cargas são positivas, se as cargas são negativas ou se são diferentes. Então, para a gente, o número, o valor da carga, ele só é importante numericamente. Por isso que a gente coloca aqui o módulo. Tanto faz se ela é positiva ou negativa, a gente só está interessado nesse pedacinho. Então, para ficar um pouco menos abstrato, deixa eu jogar um exemplo aqui para vocês. Imaginem que a gente vai ter aqui 2 cargas. E elas estão separadas por uma distância de 1 metro. E vamos supor que K vai ser igual a 1. Gente, K não tem valor de modo algum 1. Eu só estou querendo dar o exemplo para vocês, tá? E as cargas delas, vamos supor que, por exemplo, aqui fosse mais 2 e aqui mais 2 também. Então, quanto que seria a nossa força? Pelo que a gente viu, a força seria o K, que é 1, vezes as cargas, dividido pela distância, que é 1 ao quadrado. Então, 2 vezes 2, 4, dividido por 1, 4. Teremos a nossa força em 4 newtons. E ela estaria sendo para onde, gente? As cargas são o quê? Positivas ou negativas? As duas são positivas, então elas fogem uma da outra. E o que acontece se elas fossem negativas? Também. Mas se só uma delas fosse negativa? Quanto seria a nossa força? 4 newtons também. Por quê? Porque a gente não está interessado no sinal da carga. Mas ela seria de atração ou de repulsão? De atração. Então ela seria para dentro. Tudo bem? Então a gente consegue encontrar o valor, mas para saber se é de atração ou de repulsão, pelos sinais.
Joinha, gente? A outra coisa que a gente vai estar falando aqui vai ser sobre o campo. E o que é esse tal campo? Como a gente está podendo perceber, é como se cada carga tivesse uma certa área de influência. E essa área de influência ela tende a diminuir com a distância, né? Portanto que a força vai ficando mais fraquinha. Então, a letra dela vai ser o E. E o que acontece? Ela vai ter uma fórmula que vai ser igualzinha à da força. Igualzinha, mas então, por que ela tem essa força? É porque ela é igualzinha com uma diferença. Aqui a gente está falando de quantas cargas para a força? A gente está falando de duas, mas aqui a gente está falando da influência de uma. Então o que acontece? A gente tira uma das cargas da nossa fórmula. Vocês percebem que inclusive daqui é como se a gente tivesse basicamente, para tirar aqui de cima, a gente dividiu por quê? Então a gente consegue dizer que a força, se a gente quisesse voltar, sair aqui do campo, a gente só multiplicava pelo Q, né? Então o que acontece? A gente pode dizer que a força vai ser igual ao campo vezes a outra carguinha, ou seja, o campo de uma carga e a carga da outra. Tudo bem? E além disso, a gente vai falar também sobre a energia potencial. Que vai ser o que, gente? Energia potencial. Vocês lembram quando a gente estudou a parte mecânica, que a gente falava de energia potencial gravitacional? Que era uma energia que estava armazenada? Se eu soltasse daqui, ela vira cinética. E quanto de energia que tinha? Era basicamente a força que estava puxando aqui e a altura. Então essa energia potencial era o trabalho que essa força faria para ela sair de onde ela está até o final. Então a gente pode dizer que a energia potencial seria justamente o trabalho que a gente faria para juntar ou para afastar duas cargas. Tudo bem? Então a gente pode dizer que ele seria a força. Vamos pegar aqui essa. Trabalho, gente. Lembrando, ele é a força vezes o deslocamento, que seria justamente a distância. O que acontece se a gente tem D dividindo ao quadrado e D ali? A gente corta alguns pedacinhos. Corta tudo? Não, porque aqui era D ao quadrado e o outro era só D. Então como que fica? Muito parecido com a força, só que só tem um D. Então o que a gente pode dizer daqui, gente? Que a energia potencial ela vai ser a força vezes a distância. E a força a gente até sabe que tem outro modo de escrever, que está aqui em cima, né? Então, querendo, a gente também poderia dizer que é vezes Q vezes D. E se a gente quiser saber da variação da energia potencial, por exemplo, se a gente levou a carga mais para longe ou mais para perto, basta a gente trocar a distância. Então, a gente teria aqui o ΔD, que seria basicamente comparar a energia potencial de um com a energia potencial do outro. Por quê? Supondo que a gente tem uma energia potencial aqui de 20 joules, e a gente levou ele até um canto que ele tinha uma energia potencial de 30. Vocês percebem que a gente teve que dar 10 de energia para cá? Justamente. Então a gente fez um trabalho de 10. Se a gente tivesse saído de 10 para 20, nossa variação foi de 10. O que é que teria acontecido? Só mudou a distância. Tranquilo, gente? E a última que a gente vai estar falando aqui é potencial elétrico, que a gente vai chamá-lo de V. O potencial elétrico, gente, ele está associado com a energia potencial, mas ele quer saber basicamente qual que é a influência de uma única carga na energia potencial de outra, mais ou menos, porque a gente só está falando de uma carga, mas a gente está querendo saber a influência daquela carga em energia potencial. Então o que acontece? A gente começa com essa mesma fórmula e a gente vai tirar uma delas, uma das cargas. Tudo bem? Então o que acontece? Ele também diminui com a distância. Tranquilo, gente? O que a gente pode dizer daqui então? Basicamente, o que a gente fez? Se a gente quisesse sair do potencial para a energia potencial, o que a gente pode fazer? A gente pode dizer que a energia potencial seria o nosso V e a gente devolve o Qzinho, né? Então V vezes Q. Só que daqui, eu não sei se vocês estão percebendo, mas a gente tem vários modos de escrever cada um deles. A energia potencial a gente pode colocar como sendo
F vezes D, ou campo elétrico vezes a carga vezes a distância. Tudo bem? Então, variação de potencial, como que ficaria? A nossa variação do potencial basicamente estaria mudando a distância. Então, seria K vezes a carga dividido pela variação da distância, ou seja, distância final menos distância inicial. Parece um bocadinho de coisa, gente? Realmente é um bocadinho. E aí tem mais uma coisinha para a gente lembrar, que é o seguinte: a força, ela é um vetor, não é? O campo, ele é um vetor também. Energia é um vetor? Não, é um escalar. E o potencial, ele veio da energia, não foi? Foi. Então ele também é um escalar. Ou seja, só os dois primeiros têm direção e sentido. A direção e sentido da força é muito nítido, a gente tem que ver as cargas. Mas e o campo? Para o campo tem uma regrinha que é o seguinte: ele sai das cargas positivas e ele chega nas cargas negativas. Então, por exemplo, como que seria o campo elétrico? Deixa eu colocar aqui em amarelo. Nesse caso, ele vai estar saindo da carga positiva. E ele está chegando aonde? Na carga negativa. Vocês percebem então que se nós fôssemos somar isso daqui, a gente tem que somar como vetor. Tudo bem? Então aqui nós teríamos o campo elétrico nesse ponto. Percebam que o campo elétrico tem que ser sempre em um ponto que a gente está medindo, tá, gente? Porque afinal de contas tem que ter uma distância até aquele ponto. Então nós teríamos que somar tanto o campo elétrico daqui até aqui, quanto esse, que seria daqui para lá. Tranquilo, gente? E tem mais alguma coisa para a gente estar sabendo disso daqui, Igor? Tem. Tem uma coisinha para a gente pensar que é a respeito dos equilíbrios. Os equilíbrios, eles podem ser classificados de modo geral em 3 tipos. Na prática a gente vai utilizar 2. Eles são equilíbrios estáveis ou são equilíbrios instáveis. O que é cada um deles? Um equilíbrio estável é aquele que tende a retornar para onde ele estava. E um instável, que uma vez que ele tenha sido quebrado, ele não volta. Então imagine que a gente vai ter aqui, por exemplo, 3 cargas. 1, 2 e 3. Suponha o seguinte: ninguém quer ficar com a carga do meio, então a tendência dela é ficar no meio. Na hora que ela começar a se aproximar daqui, o que acontece, gente? A distância está diminuindo, então a força aumenta. Já para a nossa outra carga, para a carga da direita, essa distância aumentou, então a força diminuiu. Ou seja, na hora que a gente joga para cá, a tendência é ela ser jogada para lá. Passou daqui, ela volta. E assim ela vai ficando nesse balé. Então vocês percebem que ela vai ficar o tempo inteiro por aqui. Ou seja, esse é um equilíbrio estável. O equilíbrio estável, ele vai ser regido pela repulsão. Por que ele é pela repulsão? Porque ninguém quer. E o que aconteceria se os dois estivessem querendo essa carga? Se ela está paradinha aqui no meio, ela está em equilíbrio, então é porque os dois estão puxando com a mesma força. Mas, se ela começa a se aproximar desse, o que acontece? A força dele aumenta e de outro diminui. Então a tendência é que ele grude de vez aqui. É igual a namorar, gente. Se ninguém está querendo, vai ficar naquela história, todo mundo empurra para um lado um para o outro. Mas se dois estão querendo, na hora que der uma brechinha, um dos dois vai conseguir. Volta. Então, a parte instável, ela vai ser regida pela atração. Tudo bem? Então, basicamente é isso. O que é que a gente pode fazer para lembrar? A gente tem a força, que depende do quê? Do meio, das cargas e da distância. O campo é só de uma carga, então a gente tira uma carga da força. A energia potencial é o trabalho que a gente teria para fazer tudo, ou seja, para largar a carga e ela cair na outra. Ou seja, ela seria força vezes distância, então cai um Dzinho fora. E o potencial elétrico, gente? O potencial elétrico é a influência de quem? De uma carga na energia potencial, ou seja, é energia potencial, mas só tem uma carga. Tranquilo? A partir daqui, se a gente souber dessas fórmulas, a gente tem como deduzir todas as outras. A gente precisa lembrar de todas? Se a gente só lembrar dessa lógica, fácil a gente consegue chegar ali. Tudo bem, pessoal? Então, não digo para vocês gravarem agora. Eventualmente, quando a gente estiver fazendo os exercícios, a gente vai ver que aparecem algumas fórmulas com mais frequência. E aí, a gente vai ver o que é que a gente grava. Tudo bem? Então, aguardo vocês para a nossa próxima aula. Espero que vocês gostem da aula de exercícios, para a gente poder ficar bem fera nesse assunto daqui, que ele é cheio de pequenos nuancezinhos. Tudo bem?
Então, espero que vocês também façam a ficha de recordação de vocês. Façam o fichamento. Até mais, pessoal!